gente entender o que aconteceu, né, com o mercado financeiro hoje e o que está por vir. A gente recebe o CEO da AMW, Celson Plasto, Débora. Ele vai se juntar a nós aqui já na tela. Muito bem-vindo, meu caro. Vou deixar a pergunta que a Thaís Herédia colocou no ar aqui. Recessão nos Estados Unidos, é isso que nos espera? E o quanto a gente vai viver essa instabilidade até o Federal Reserve, o Banco Central americano, começar de fato a reduzir os juros? Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Thaís. Obrigado pelo convite. Eu não enxergo uma recessão vindo nos Estados Unidos no curto prazo. Eu acredito, sim, numa desaceleração da economia norte-americana na parte de inflação, na parte dos índices, né? Os indicadores já vêm demonstrando isso, os dados de emprego na semana passada, na sexta-feira, que começaram, digamos assim, esse ruído em relação aos mercados. E mais uma desaceleração, né, o que a gente chama, né, na economia de um pouso leve ali, nem que seja até um pouso forçado, mas recessão não. Então, hoje até houve um ruído de que o Fed, né, o Banco Central norte-americano, poderia vir com reuniões extraordinárias para redução de juros. Não acho que é o caso, eu acho que isso é muito mais pontual do que qualquer outra coisa. Tem essa discussão que o Fed poderia já ter reduzido juros ou não, mas acredito, né? O mercado também, não sou eu, obviamente, mas o mercado acredita que dia 17 e 18 de setembro, quando tem a próxima reunião, né, do Fed, juros deverão sim, né, ter uma queda, um corte de 0,5 ponto percentual na próxima reunião do Fed em setembro, tá? Para você, Thaís Herédia aqui. Desculpa, Débora. Imagina. Olha, furei a fila. Vai, Débora, você primeiro, querida. Bom, vamos lá. Obrigada, Thaís. É que eu queria saber se a gente já pode mensurar o tamanho do prejuízo que esse movimento causou. É difícil a gente dizer isso, até porque eu não sei se ele vai se estender ou não. Essa é a grande pergunta e a gente não tem resposta. Por que isso? A Thaís explicou bem que é o que a gente chama de carry trade, que é nada mais do que os investidores pegam dinheiro barato numa economia com juros baixos e investem em juros elevados em outros países e também em ativos. E aí, no caso, ações, como ela explicou. Isso é o que a gente chama até de alavancagem, onde o investidor, seja ele principalmente institucional, ele tem um valor para aplicar e ele multiplica por 10, 20 vezes esse valor com essa alavancagem. Esse movimento, eu acredito que tenha sido exagerado? Sim, eu acho que foi exagerado e trouxe para um patamar mais natural. Porque vários, né, você olha a áreas de risco, de gestora, a gente tem, obviamente, isso aqui, a gente tem essa necessidade, todo mundo tem que ter, ela zera a posição. Então, você teve o que a gente chama de stop no mercado. Algumas gestoras tiveram que estopar sua posição de alavancagem, dado o que a gente chama de volatilidade. A volatilidade subiu muito. Só para ter uma ideia disso, o VIX, que é o índice de volatilidade, conhecido como índice do medo, também, ele saiu de 19, ele chegou a bater hoje 63. Quanto mais alta a volatilidade, maior a aversão ao risco. Então, hoje ele chegou a subir mais de 150%. Mostrando toda essa aversão a risco nesse processo aí em relação aos investidores. Então, olha, isso deve permanecer? Eu acho que alguns dias sim, mas tem que ver que foi muito mais no Japão, afetou os Estados Unidos, porque a Thaís me explicou, por conta da parte de tecnologia, mas quando a gente olha para o Brasil, né, houve uma queda de 0,5%, o dólar aí chegou a ficar no 0 a 0, até apresentou uma queda durante o dia, ou seja, eu que ontem fui dormir com o Japão caindo, né, o Nikkei, o principal índice da bolsa do Japão, caindo 6 durante a noite, acordei de madrugada, encontrei com um gestor na academia que falou para mim que tinha operado às 3 horas da manhã, e aí hoje, né, chegou a ter um circuit break lá, que chegou a cair 13% na madrugada. Você fala, peraí, até que se acomodou ali durante o dia. Então você tem muito isso, né, exagera o movimento, depois você traz para até porque você tinha muita gente alavancada nesse mercado, principalmente investidores institucionais. Agora sou eu aqui, meu caro, quero lhe ouvir sobre Brasil. O que o Brasil tem a ver com isso? Porque o dólar para a gente em alta é muito ruim, porque é inflacionário. Ao mesmo tempo, se os Estados Unidos começarem a baixar realmente os juros de forma mais agressiva, a aposta hoje já subiu para mais de 80%, 85%, esperando um corte de 0,5 ponto percentual em setembro pelo Fed. O Brasil, qual é o cenário? Qual é o risco que a gente corre aqui? Ou qual é a oportunidade que surge para o mercado brasileiro? Sim. Quando a gente olha, né, o grande questionamento em relação aos Estados Unidos vai ter recessão ou não?
Se tiver recessão, é muito ruim para o Brasil, como país como um todo. Estados Unidos é a maior economia do mundo. Se ele entra em recessão, esse dólar sobe. Ponto, não tem o que fazer. Se não tiver uma recessão, uma desaceleração, que é o que a gente espera e trabalha, pelo que eu falei, uma inflação menor, com a taxa até de emprego também menor, né, o que a gente chama de payroll, menor também, índices de atividade menores, o Fed vai reduzir juros e isso é positivo para o Brasil. Isso deve trazer ali um real se apreciando em relação ao dólar. A gente tem que lembrar, hoje você falou, 5,86 chegou a bater o dólar. Então, se a gente tiver não uma recessão nos Estados Unidos, mas sim uma desaceleração, isso vai ser positivo, porque a gente tem a taxa de juros nos Estados Unidos, os Fed Funds, num dos maiores patamares da última década, essa é a grande verdade, e aí você traz investimento para cá. Num primeiro momento, você tem fuga de capital, ida para onde é seguro. O que é seguro no mundo? Os títulos do governo norte-americano. Então, houve sim uma compra, esses títulos apresentaram, né, o que a gente chama a taxa deles caiu, porque houve sim um direcionamento para eles, mas eu olho isso muito mais um real se apreciando nesse cenário do que uma depreciação do real, porque eu acredito não numa recessão, mas sim numa desaceleração econômica dos Estados Unidos. Celson Plácido, CEO da AMW, deu uma aula muito importante essa explicação. Você na dobradinha com a Thaís Herédia arrasaram. Muito obrigada por trazê-los. E, Celso, eu só queria registrar que não passou batida a parte que você disse: encontrei um operador de madrugada na academia. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. Segunda-feira é dia de treinar, tá certo, é isso aí. Eu invejei, eu que tô preguiçoso aqui, invejei, Celso. Obrigado, boa semana. Muito obrigada. Obrigada, Thaís Herédia. Um abraço. Tchau, tchau.